Então vamos lá, galera. Nessa resolução de provas de 2014, eu vou começar por uma questão que é muito explorada, a questão que envolve o conhecimento sobre o pronome demonstrativo. Esse pronome aqui a que ele faz menção é o pronome demonstrativo. E que momento que o "o" será analisado como pronome demonstrativo? O "o" vai ser pronome demonstrativo quando ele for equivalente, se você quiser anotar, você pode colocar. Quando ele for equivalente àquilo, isso, isto, ponto. Como é que isso aparece? Vou te dar um exemplo aqui, antes de a gente trabalhar aquela questão. Se eu pulasse uma frase assim, comprei aquilo que você pediu. Quando eu vou analisar esta frase, o que eu vou perceber? Que este aquilo que aparece aqui, ele é um pronome demonstrativo. E após esse pronome demonstrativo, nós temos aqui o pronome relativo que. E aí o que é muito comum aparecer em concursos do CESP? O examinador pedir para que você faça a substituição deste pronome aquilo pelo "o". E aí, em vez de você falar eu comprei aquilo que você pediu, você simplesmente fala o quê? Eu comprei o que você pediu. E aí, quando eu falo eu comprei o que você pediu, essa substituição aqui é possível. Ela é possível por que motivo? Porque o "o", ele tem valor do pronome demonstrativo, o que comprova que ele também apresenta essa classe gramatical. Ou seja, este "o" que está aqui, ele é pronome demonstrativo igualmente a este aquilo que apareceu aqui. Se eu disser uma frase, por exemplo, rico nunca o fui. Rico nunca o fui. Quando eu digo rico nunca o fui, isso equivale a você falar o quê? Que eu, que seria o sujeito, nunca fui rico. E aí quando eu falo rico nunca o fui, é dizer isso, eu nunca fui isso. Eu nunca fui isso. Isso o quê? Rico. E aí como este "o" tem equivalência com aquilo, isso ou isto, este "o" que aparece aqui é um pronome demonstrativo. Tranquilos? Reparem que foi exatamente o que aconteceu nessa questão número 1. A lista é grande, tudo para tentar determinar se, afinal de contas, Marte já foi hospitaleiro para formas de vida. Ou, quem sabe, ainda seja hospitaleiro. Ou seja, quem sabe, ainda seja isso. Este "o" que aparece aqui equivale ao isso e ele retoma hospitaleiro. Este "o" que está aqui é um pronome demonstrativo. Tranquilos? Rapidamente, faço as anotações para a gente continuar. Ainda assim, o gabarito da questão número 1, lógico que ele está certíssimo. 2. A expressão "ou seja", que garante coesão textual, possui valor semântico de oposição. Poderia ser corretamente substituído pela conjunção "contudo". Bom, a conjunção "contudo" é uma conjunção adversativa. E a conjunção adversativa, ela, de fato, indica uma oposição. Só que ele afirma que isso pode acontecer, a substituição do "ou seja" pelo "contudo", tendo em vista que o "ou seja" também tem valor de adversidade, também tem valor de oposição, o que não é verdade. Por quê? O "ou seja" é uma expressão denotativa, mas o valor é de quê? Explicação. Beleza? Ou seja, isto é, são expressões denotativas que apresentam valores semânticos de explicação. Aí você pode anotar aí também observação. Olha só, isto é e ou seja, valor explicativo. Ou melhor,
minto, apresentam valores retificativos. Por exemplo, eu conheci 10 pessoas, ou melhor, 11. Aí quando eu uso o ou melhor, esse ou melhor tem a função de fazer o quê? Retificar a informação que foi falada anteriormente. Ao dizer que eu conheci 10 pessoas, ou melhor, 11, ele faz o quê? Não. Na verdade foram 11. Ou seja, essa expressão ou melhor, ela tem a função de retificar. Tanto ela quanto a expressão minto são duas expressões muito conhecidas. Eu conheço 10 pessoas, minto. Digo também. Pode colocar aí, minto, digo e ou melhor. Valor retificativo. Ou seja, isto é, tem valor de explicação. E como ele afirmou que esse isto é apresenta valor de oposição, o que ele afirmou está completamente errado. E é por esse motivo que a resposta da questão número 2 será errada. Beleza, meus amigos? Vamos que vamos. 3. O trecho mas foi necessário certo tempo para que a existência de um novo continente começasse. O mas tem valor conclusivo. E aí, mais uma vez, uma questão que vai falar do emprego de conjunções, mas a conjunção mas, ela também é uma conjunção muito conhecida da galera. A conjunção mas, ela tem valor de que mesmo, rapaziada? Adversidade. É uma conjunção adversativa, beleza? E quem é que corresponde ao mais? Se você quiser anotar, só para lembrar, todavia, entretanto, no entanto, contudo, e etc. São conjunções adversativas. E por ele ter afirmado que ela apresenta valor conclusivo, logicamente, que é mais um item que aparece como erro. A conjunção, portanto, ela sim é uma conjunção conclusiva. Mas é óbvio que ela não vai poder ser substituída com o mesmo valor pela conjunção mas. Uma vez que a conjunção mas, como porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, são conjunções adversativas. Essa conjunção que aparece aqui tem valor conclusivo. Então a resposta dessa questão, por questões óbvias, é uma questão que está errada. Só que lógico e evidente que daqui a gente tem que tirar diversos comentários. E um comentário muito importante é o seguinte. Vocês vão anotar aí, por favor. Quando as conjunções... Coloque aí. Quando as conjunções adversativas e conclusivas, quando as conjunções adversativas e conclusivas iniciarem um período, vírgula, é facultativo o uso de uma vírgula após essas conjunções. É facultativo o uso de uma vírgula após essas conjunções. E aí o que eu vou te botar aqui? O que eu vou falar com você aqui? Presta atenção. O que quer dizer que inicia um período? Quando ele for iniciar um período, ou você está dizendo de quê? Do início de um parágrafo, ou de uma conjunção adversativa que aparece após um ponto. Nesta frase daqui, eu começo, leio, aí aqui tem um ponto. Sendo assim, se aqui tem um ponto, aqui termina um período. E agora começa outro. Sempre que um período ou um parágrafo iniciarem por conjunções adversativas ou conclusivas, você pode chegar aqui e fazer isso. Mas, vírgula, foi necessário certo tempo para que a existência... Anotem isso, por que motivo? Porque já serve para a gente matar questões de pontuação. Tem sido feito de forma muito comum, em 2014, questões em que o CESP coloca assim: cada um dos itens abaixo representa não sei o que, não sei o que. Marca a opção abaixo que ele está corretamente redigido. Marca a opção abaixo que ele está
coeso, coerente e com correção gramatical. Aí ele vai colocar para vocês diversos itens e, dentro desses itens, vocês vão fazer as avaliações dizendo se tem certo em relação à concordância, à regência, à crase, à pontuação. E para esse tipo de questão, vocês vão encontrar situações de pontuação em que haja facultatividade. É o que eu vou falar para vocês até o final da correção desse material. Tranquilos? Outra observação, pode anotar aí. A conjunção pois terá valor explicativo. A conjunção pois terá valor explicativo quando iniciar a oração. Ponto. Caso a conjunção pois apareça após o verbo da oração a que pertence, caso a conjunção pois apareça após o verbo da oração a que pertence, vírgula, ela terá valor conclusivo. Ponto. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Vamos lá, galera. Vem comigo aqui, ó. Olha só. Cheguei ali e usei a frase, descrevi a frase. Eu tenho duas orações. Primeira oração tem o verbo ir. Segunda oração tem o verbo haver. Aí o que vocês vão reparar? Na primeira frase que está sendo analisada, observem que eu iniciei a segunda oração pela conjunção pois. Quando isso acontecer, o pois terá valor explicativo. Então, por esse motivo, ele foi ao curso, vírgula, pois havia aula. Aí eu vim aqui embaixo. Ele foi ao curso. Havia, pois, aula. Aí o que eu fiz? Eu iniciei a segunda oração, só que eu usei a conjunção pois após o verbo da oração a que pertence. Para que o pois seja classificado como uma conjunção explicativa, ele tem que aparecer no início da oração, sempre antes do verbo. Caso ele apareça após o verbo da oração a que pertence, o seu valor é o quê? Conclusivo. E ele pode aparecer após o verbo, ele pode aparecer no final da oração, como aconteceu na terceira frase. Ele foi ao curso, havia aula, vírgula. Ele foi ao curso, só um minutinho. Havia aula, pois. E aí, neste caso, mais uma vez, o que você vai ter? Você vai ter o pois apresentando valor conclusivo. Ele vai aparecer sempre após o verbo da oração, que pode estar se nesta posição ou aparecer no final da oração, como está aqui. E aí, teria o valor também conclusivo. É uma especificidade da conjunção pois. Normalmente as pessoas acham que a conjunção pois é uma conjunção explicativa. Só que ela só vai ser analisada como explicativa se acontecer algo como apareceu na primeira oração. Aparecendo após o verbo da oração a que pertence, o valor do pois será conclusivo. Anota aí outra observação. Pode colocar aí, por favor. A separação das orações será feita por sinal de ponto e vírgula. A separação das orações será feita por sinal de ponto e vírgula quando? Dois pontos. Aí você bota aí, número 1. Separar orações de grande extensão ou... Não, perdão, 2. Primeiro, né? Separar orações de grande extensão. 2. Separar orações que já tenham vírgula em seu interior. Separar orações
que já tenham vírgula em seu interior. Ponto. Vem pra cá, rapaziada, olha só. Esses daí são os principais motivos para que você use o ponto e vírgula. Repara uma coisa. Eu tenho aqui a primeira oração. E aqui eu tenho a segunda oração. Se vocês forem observar, dentro da primeira oração, ou seja, internamente, não foi usada vírgula por qualquer motivo. Na segunda oração, idem. Eu não usei vírgula por qualquer motivo, dentro da primeira e nem dentro da segunda. Quando isso acontecer, a separação das orações será feita por uma simples vírgula. Tranquilos? Entretanto, quando você pega a próxima frase, você tem aqui, dentro da primeira oração, não foi empregada a vírgula. Aí, quando você vai na segunda oração, você usou vírgula internamente, por qualquer que seja o motivo. Quando internamente na oração você usar vírgula por qualquer motivo, na separação você vai ter que usar o ponto e vírgula. Mais um exemplo. Ele foi ao curso. Primeira oração. Não tem vírgula por algum motivo. Só que na segunda oração, eu usei uma vírgula aqui, para separar a conjunção conclusiva. Como dentro dessa oração eu já usei a vírgula, no momento que eu resolvo separar, eu não posso fazer isso por vírgula. Aí eu sou obrigado a dar uma pausa mais forte. Essa pausa mais forte a que eu faço menção é o ponto e vírgula. Entenda que o ponto e vírgula, ele tem como finalidade dar uma grande clareza dentro da frase. Por isso ele falam que ele é uma pausa mais forte. Às vezes você escreve uma oração enorme. Aí são duas orações grandes. Aí para você não se perder no meio, o que ele faz? Coloca ponto e vírgula entre as orações, que aí você finaliza uma ideia e começa uma outra ideia. Assim vai dar mais clareza ao leitor para o entendimento daquela determinada frase. Então você tem essas duas justificativas principais para o emprego de ponto e vírgula. Ou você vai separar duas orações que sejam enormes, ou você vai separar orações que internamente já tenham a vírgula por qualquer que seja o motivo. Se vocês ficarem ligados, por exemplo, numa questão que vocês tenham que analisar se o item está certo ou errado, quando vocês olharem o ponto e vírgula, vocês vão observar o ponto e vírgula sempre separando orações. Sempre. O ponto e vírgula não tem função de marcar termo deslocado, o ponto e vírgula não isola termos explicativos, o ponto e vírgula não marca interrupção na frase, dentro da oração. O ponto e vírgula ele aparece para separar orações. Então, quando você observar uma questão de pontuação em que ele faça menção ao ponto e vírgula, a primeira coisa que você vai fazer, observe se o ponto e vírgula está entre as orações. Ponto. Agora você vai avaliar para saber se aquele ponto e vírgula foi usado de forma correta. Aí o que você vai fazer? Você vai observar se as orações são enormes, ou então você vai observar se dentro de uma das orações aparece uma vírgula, por qualquer que seja o motivo. Feito isso, está certinho. Beleza? Vamos continuar aqui. Mais um exemplo, olha aqui. Naquele dia de sol, eu tenho aqui um adjunto adverbial de tempo. Esse adjunto adverbial de tempo apareceu deslocado. Beleza? Antecipado ao verbo. E por esse motivo eu empreguei essa vírgula, para marcar o deslocamento do adjunto adverbial. Aí eu vou e leio a primeira oração. Ele foi à praia. Quando eu uso a segunda oração, naquele dia de sol ele foi à praia, ponto e vírgula, a sua namorada ao baile. Esta vírgula que está aqui, ela é uma vírgula que marca a omissão do verbo da primeira oração. É um recurso de clareza. É uma possibilidade de fazer o emprego de vírgula. Você evitar a repetição de um verbo que já foi citado anteriormente, como aqui vocês estão vendo. Naquele dia de sol, ele foi à praia, a sua namorada foi ao baile. Então isso daqui marca a omissão do verbo ir. Isso é uma justificativa para o emprego da vírgula. Então observe aqui. Na primeira oração, você tem a vírgula por qualquer que seja o motivo.
Neste caso, para separar uma adjunta adverbial de tempo. Na segunda oração, você usou a vírgula para marcar a omissão do verbo. Então, você tem vírgula internamente na primeira e na segunda oração. Quando eu faço a separação, eu não posso, em hipótese alguma, fazer isso somente por uma vírgula. Foi por isso que eu usei o ponto e vírgula. Então, a dica qual será? Pô, eu vi uma frase com um ponto e vírgula. O que eu vou fazer inicialmente? Observar se ela separa orações. Pô, separa orações, sim. Agora, para eu ter certeza de que o ponto e vírgula está correto, o que eu vou fazer? Eu vou observar se as orações são extensas ou então se já tem vírgula por qualquer motivo, dentro da primeira ou dentro da segunda. Feito isso, o ponto e vírgula estará correto. Beleza? Outra observação, vamos lá. É muito comum o SESP-NB pedir a substituição. É muito comum o SESP-NB pedir a substituição de uma pontuação por outra sem que cause prejuízo para a correção gramatical. Sem que cause prejuízo para a correção gramatical. Primeira, você pode anotar aí. Primeira, quando um termo dentro de uma frase interromper uma sequência lógica, quando um termo dentro de uma frase interromper uma sequência lógica, vírgula, poderão ser usadas as seguintes pontuações. Poderão ser usadas as seguintes pontuações: vírgulas, travessões e parênteses. Vírgulas, travessões e parênteses. É comum você encontrar questões no SESP que ele faça isso. As vírgulas podem ser substituídas pelos travessões, pelos parênteses, em especial em termos que tenham valor explicativo, em termos que sejam orações subordinadas adjetivas explicativas. Quando o SESP cobra isso, essa questão é uma questão que está certa. Por quê? As vírgulas elas podem ser substituídas por travessões e parênteses para isolarem qualquer termo que marque a interrupção de uma sequência lógica. Você escreveu, ele tem um tamaninho considerável. João Paulo, um grande amigo meu, trabalha aqui. Esse um grande amigo meu é um aposto explicativo. Ele pode ser separado por vírgulas, travessões e parênteses. Isso é muito comum você encontrar em concurso do SESP. Eu vou te falar que eu não me lembro de uma questão em que o SESP tenha abordado a troca de vírgula por travessão e parêntese e ele tenha dado isso como erro. Por quê? Porque é comum aparecer e sempre aquilo é dado como certo. Por quê? É possível que isso seja feito quando o termo interromper a sequência. Vírgulas, travessões e parênteses. Beleza? Outra observação, anote aí. Em geral, as ocorrências do ponto e vírgula podem ser substituídas por ponto. As ocorrências do ponto e vírgula podem ser substituídas por ponto. Vem aqui comigo. Eu chego e falo assim, ó. Ele foi ao curso, aí ponto e vírgula, havia pois aula. Ele foi ao curso, ponto e vírgula, havia aula pois. O que é comum vocês encontrarem? O examinador pedir para que você substitua o ponto e vírgula pelo ponto. Isso é possível? É possível. Por quê? Você vai fazer com que as duas orações se encontrem em períodos diferentes. Isso é possível? Sem nenhum problema. Você pode usar o ponto aqui para separar as duas orações. E aí vocês vão encontrar muito esse tipo de questão também. Pode ser que isso caia na sua prova. O ponto e vírgula pode ser substituído pelo ponto. Sim. Agora, para esse tipo de questão, vale um comentário essencial. Presta atenção qual é a armadilha montada pelo SESP para esse tipo de questão. Quando ele fala assim,
o ponto e vírgula pode ser substituído pelo ponto. Agora, para estar certo, ele tem que fazer a seguinte menção. O ponto e vírgula pode ser substituído pelo ponto, fazendo-se o necessário ajuste de minúscula para maiúscula da palavra posterior. Isso é a armadilha da questão. Porque se simplesmente eu pedisse para vocês aqui, o ponto e vírgula pode ser substituído pelo ponto, é lógico que essa questão seria uma questão errada, por quê? Porque a letra H, que inicia o próximo período, ela tem que ser usada em letra maiúscula. E depois do ponto e vírgula, eu não vou usar esse havia começando com letra maiúscula. Não vou fazer isso. A letra minúscula. Então, se eu substituir o ponto e vírgula pelo ponto, deixando letra minúscula, a frase vai estar errada. E essa é uma armadilha que o CESP costuma cobrar. Para que você não erre, é só ter atenção. Sendo assim, você tem que se ater aqui. O ponto e vírgula pode ser substituído pelo ponto, desde que seja feito o ajuste necessário de minúscula para maiúscula da próxima palavra. Aí a questão vai estar certa. Beleza? Vamos lá. Questão número 4. É uma questão que eu só coloquei para você lembrar. Entretanto, eu não acredito que você erre esse tipo de questão mesmo. A forma verbal a poderia ser substituída corretamente por existem. Quando você usa o verbo haver no sentido de existir, todo mundo sabe que este verbo é um verbo impessoal e ele não apresenta plural. Bom, quando você for substituir o verbo haver por existir, o que você vai ter que observar? Você vai ter que observar isso daqui. Ó. Cheguei e coloquei assim. Atualmente há 2 Américas Latinas. Aqui o verbo haver está no sentido de existir. Esse verbo daqui, neste caso, é considerado um verbo impessoal. Acredito que a maioria tem esse conhecimento. E por esse motivo ele não vai ter plural. Entretanto, quando você substituir pelo verbo existir, o verbo existir, ele é classificado como verbo pessoal. O que isso quer dizer? Quando ele for impessoal, ele não apresenta sujeito e não tem plural. Quando ele for um verbo pessoal, aí ele vai apresentar sujeito. E, consequentemente, a concordância terá que ser feita com ele. Sendo assim, você vai falar, há 2 Américas Latinas, está certo, mas quando você chegar aqui embaixo, você tem que dizer, existem 2 Américas Latinas. Aí vamos lá. No segundo caso, como ele é pessoal, Américas Latinas tem função sintática de sujeito. E pelo fato de aparecer no plural, ele faz com que o verbo também apareça no plural, respeitando assim a concordância. Já quando você fala há 2 Américas Latinas, neste caso, Américas Latinas não tem função sintática de sujeito. Por quê? O verbo haver no sentido de existir, ele não apresenta sujeito. Ah, David, perfeito. Só que 2 Américas Latinas tem que ter alguma função sintática. E qual é a função sintática dela? A função sintática de objeto direto. Beleza? Então, recapitulando. Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, não tem sujeito, não tem plural. O próprio verbo existir, ele tem sujeito. Então, ele vai fazer o quê? Vai concordar com o verbo. Então, a troca de a por existem, ela foi feita de forma correta? Sim. Por esse motivo, o gabarito está certíssimo. Não se esqueçam, galera. Esse tipo de questão é uma questão que cai pra caramba. Eu tenho certeza de que os alunos vão acertar. Agora, vocês têm que tomar cuidado, embora não tenha aparecido nenhuma questão assim em 2014, pode ser que a sua prova você seja escolhido. E aí, por exemplo, ele vai e coloca uma frase assim, ó. Devem todos os dias
haver alunos esforçados. Devem todos os dias existir alunos esforçados. Anote essas duas frases aí, por favor. Olha só. Aqui é um caso em que eu coloquei uma locução verbal, só que de forma proposital, eu fiz o quê? Eu afastei os verbos. E aí isso pode te confundir. Para que isso não aconteça, deixa eu abrir aqui o comentário. Todos os dias é um adjunto adverbial de tempo. Como aqui você tem um adjunto adverbial de tempo, as vírgulas que estão aqui marcam o quê? A interrupção da sequência lógica. Só para lembrar, é neste caso aqui que eu estou falando para vocês. Se eu quisesse usar, por exemplo, aqui o travessão, não teria nenhum problema. Mas como aqui eu estou falando devem haver, eu tenho que me ater que, neste caso, o verbo haver, ele é um verbo impessoal. E como ele é um verbo impessoal, a pluralização devem haver é uma coisa que não existe. Por que ela não existe? Porque aqui a oração não tem sujeito. E lembrando que alunos esforçados seria nada mais, nada menos do que o meu objeto direto. Agora aqui embaixo, quando eu falo devem todos os dias, mais uma vez eu tenho um adjunto adverbial de tempo. E aí quando eu falo devem existir, o que eu tenho aqui? O verbo existir. Só que o existir, ele é um verbo pessoal. E aí alunos esforçados tem função sintática de sujeito. Então o certo é exatamente isso. Os alunos esforçados devem existir todos os dias. Só que aí o que eu fiz aqui? Exatamente se aproximar ao máximo daquilo que o examinador pode fazer. Eu desloquei os termos da oração. Aí como eu desloquei os termos da oração, fez com que você tivesse o adjunto adverbial intercalado. Aí eu afastei a locução, mas com certeza você acertaria sem problemas se esse camarada daqui estivesse aqui. Se ele aparecesse no final da frase, ninguém teria problema. Você falaria o quê? Deve haver alunos esforçados todos os dias. Embaixo, se eu colocasse na ordem direta, você não teria problema. Alunos esforçados devem existir todos os dias. Só que vale lembrar que as frases que costumam aparecer em provas são frases na ordem indireta. Aí ele faz meio que essa loucura. Ele afasta a locução e joga um termo no meio da locução. Aí você tem que ficar ligado para não dar mole como aconteceu aqui. Beleza, rapaziada? Tranquilos? Copia rapidinho para a gente continuar. Questão número 5. Vamos lá. Uma questão tranquila de concordância. Claro que eu coloquei porque a gente vai fazer alguns comentários. O México, a exportação de bens manufaturados representa quase 25% da população. Aqui eu tenho o sujeito. Tranquilos? E o verbo, como é o normal, ele está concordando com quem? Ele está concordando com o núcleo do sujeito da oração a que pertence. Aí, como ele concorda com o núcleo do sujeito e o núcleo do sujeito está no singular, o verbo precisa aparecer no singular para que a concordância seja feita de forma correta. Aí, o que a questão ela te dá? Ele te cobra o seguinte: se o representam pode ser usado na forma de plural para concordar
com bens manufaturados. Isso não é possível. Por que que isso não é possível? Por que que essa questão que aqui está é uma questão errada? Ela é uma questão errada porque ele está pedindo para você deixar de concordar com o núcleo para concordar com uma expressão preposicionada. Então, essa questão é uma questão que está errada. Em geral, a concordância do verbo ela é feita dessa forma. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Entretanto, existe um caso muito explorado em concursos do CESP que isso daqui poderia acontecer. Aí, por exemplo, aqui, eu chego e falo assim, a maioria dos bens manufaturados representa ou representam alguma coisa. Aí vamos supor que essa questão cobrasse isso. Qual é a malandragem de vocês? Em que situação que você tem que ser muito malandro? Se o verbo apareceu a forma singular, representa, e ele te pergunta sobre a possibilidade de jogar no plural, então ele quer que você entenda que as duas formas estariam corretas. Para que as duas formas estivessem corretas, lógico e evidente que eu teria que falar que este caso aqui é um caso facultativo de concordância. Só que ele não é. Por que que não é? Porque aqui não tem nada que justifique a facultatividade. Porém, quando você pega a frase de baixo, que você fala assim, a maioria dos bens manufaturados, esse camarada aqui é o sujeito. Aí suponhamos que ele colocasse lá a forma verbal representa no singular. E iria concordar com maioria. E colocasse o representam para concordar com bens manufaturados. Aí o que que vocês iriam dizer? Que a concordância foi feita de forma correta. Só que para isso vocês precisam notar uma observação. Coloquem aí, por favor. Quando o núcleo de um sujeito for representado por uma expressão partitiva, quando o núcleo do sujeito for representado por uma expressão partitiva, vírgula. Não, perdão. Não tem essa vírgula aí, não. Quando o núcleo do sujeito for representado por uma expressão partitiva e aparecer especificada, vírgula, a concordância poderá ser feita com o núcleo, ou com a expressão que especifica o núcleo. Ponto. Quando eu falo em expressão partitiva, o que eu quero dizer? Em qualquer expressão que indique a parte de um todo. A maioria, a minoria, grande parte, a menor parte, a maior parte, tudo que for trabalhar com ideia partitiva, quando aparecer especificado, a gramática normativa, não, o CESP-UNB, ele trabalha muito com isso e dá essa concordância como um caso facultativo.
podendo o aluno concordar com o núcleo, como aconteceu aqui, ou com a expressão que vai especificar o núcleo. Só lembrando que essa expressão partitiva, ela também pode ser representada por expressões percentuais. Por exemplo, 1% dos alunos acordou ou acordaram cedo. Tá aqui, ó. Quem é o sujeito? 1% dos alunos. No meu sujeito, eu tenho o núcleo sendo representado por uma expressão partitiva, porque indica uma parte de um todo. Neste caso, representado por uma expressão percentual. Aí segue a mesma linha de raciocínio. Concorda com o núcleo, neste caso ficando no singular, porque é 1%, ou concorda com a expressão que vai especificar, neste caso aqui, dos alunos. Então, tanto faz você falar acordou ou acordaram. Resumo da história. Essa questão daqui é uma questão que está errada, mas ela poderia parecer como certa. Ou seja, existiria a possibilidade de ter um caso facultativo que é, de fato, exploradíssimo pelo CESP-NB. Quando ele te perguntar isso, pode ser usado também no plural. Tenta identificar se existe uma expressão partitiva. Existindo uma expressão partitiva especificada, como eu coloquei aqui, aí a concordância estará correta. Tranquilos? É um caso que é exploradíssimo em concursos do CESP-NB. Beleza, galera? Copia aí, vai lá. Questão número 6, que podemos chamar de silenciosa. O termo de silenciosa denota uma qualidade atribuída ao complemento direto da forma verbal chamar. Função exercida pelo pronome que. Sempre que você observar essa expressão, e aí eu queria chamar a atenção para o seguinte: toda vez que você observar o nome complemento verbal, complemento da forma verbal, ele necessariamente será chamado de objeto, sempre. O nome complemento verbal direto, complemento verbal indireto, nada mais é do que um objeto direto, um objeto indireto. Tranquilos? Bom, aí para a gente fazer essa questão, eu preciso abrir aqui um comentário. Vamos lá, meus amigos? É o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, todas as vezes que vocês encontrarem um pronome relativo dentro da frase, sempre, 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 a partir do pronome relativo, começa uma nova oração. A partir do pronome relativo, começa uma nova oração. Enfim, quando eu digo o aluno que chegou agora, é meu amigo. Aqui eu tenho um pronome relativo. Então, a partir daqui começa uma nova oração. Que chegou agora é uma oração. Então, eu tenho aqui a primeira oração sendo isto. O aluno é meu amigo. E a segunda oração que chegou agora. Perfeito? Show. Aí, o que vai acontecer? Ele vai e te pede a função sintática do pronome relativo. O que muita gente pensa de forma completamente errada? Como o pronome relativo, ele é usado para fazer referência ao termo citado anteriormente, muita gente acha que o pronome relativo tem que ter a função sintática do termo anterior, o que não tem nada a ver. A questão da referência é justamente isso, o pronome relativo é usado para evitar a repetição do termo anterior. Só que esse termo anterior, ele pertence a outra oração, que no caso aqui é a primeira. Então ele tem que ser analisado com o verbo da oração a que ele pertence. Ou seja, o aluno é meu amigo. O aluno tem função sintática de sujeito. Aí quando eu digo o aluno é meu amigo, esse camarada aqui tem função de sujeito. Beleza. Agora, quando eu pego o pronome relativo que está aqui, eu sei que ele é pronome relativo porque ele se refere
a palavra aluno, a expressão aluno. Agora, eu não posso analisar a função sintática dele pela função sintática do seu antecedente. Por quê? O antecedente está na primeira, sendo assim vai ter relação com o verbo da primeira, e o segundo, que no caso é o relativo, ele tem a relação com o verbo da oração dele, que no caso é o verbo chegar. Aí eu vou e digo, o aluno chegou. Quando eu digo o aluno chegou, o aluno tem a função sintática também de sujeito. E esta é a função sintática que você vai dar ao pronome relativo. Só que o pronome relativo que está aqui, ele não é sujeito porque o aluno é sujeito. Isso daqui foi uma mera coincidência. Calhou de aqui, ele também ser sujeito do verbo chegar. Aí o que o aluno acha? Que ele é sujeito porque o primeiro termo é sujeito. Tem nada a ver. Um está numa oração, o outro está na outra. Cada um é analisado com o verbo da sua oração. Olha o exemplo aqui embaixo. Que conheço há muito. Tenho aqui o pronome relativo que é. Então esta daqui é uma oração. Que conheço há muito. A primeira oração é esta. O aluno é meu amigo. O aluno é sujeito do verbo ser, que pertence à primeira oração. Agora eu vou usar o quê? O verbo da segunda para analisar a função sintática do pronome relativo. Esse pronome relativo, ele se refere ao aluno. Então você pega o aluno emprestado rapidinho. Aí você vai dizer o quê? Eu conheço. Quando você fala eu conheço, o sujeito sou eu, correto? Conheço. Quem conheço sou eu. Eu conheço. O sujeito é o eu. E quem conhece, conhece alguém. É um verbo transitivo direto. Eu conheço o aluno. Então aqui o aluno teria a função sintática de OD. Esta é a função sintática que você vai dar ao pronome relativo. Perceberam? Próxima frase. De que preciso? Aqui eu tenho o pronome relativo, que está aqui na minha segunda oração. Primeira oração, a matéria é difícil. Sujeito do verbo ser. De que preciso? Quem é que precisou? Mais uma vez, eu. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar o termo antecedente emprestado e vou colocar aqui, da matéria. E aí, eu vou analisar. Eu preciso, quem precisa, precisa de alguma coisa, é um verbo transitivo indireto, e eu preciso de quê? Da matéria, que seria o objeto indireto. É a função sintática que você vai dar ao pronome relativo. Função de objeto indireto. Copia para a gente resolver a questão. Rapidinho. Vamos comigo. O setor passa por uma desindustrialização que podemos chamar de silenciosa. Esse que daqui é relativo. Aqui começa uma nova oração. Aí agora eu vou pegar o quê? O termo anterior e vou pegar emprestado, né? Que seria quem? Uma desindustrialização tal. Aí podemos chamar. Quem é que podemos chamar? Sujeito. Nós. Nós podemos chamar. E aí quem pode chamar alguma coisa. É um verbo transitivo, direto. Podemos chamar o quê? Podemos chamar uma desindustrialização, que seria o meu
objeto direto, podemos chamar alguma coisa. Sendo que essa é, na verdade, a função sintática do pronome relativo. Então, ele é um complemento direto da forma verbal chamar. Chama alguma coisa, chama desindustrialização. E aí, galera, ele chama a industrialização de alguma coisa. Ele chama de silenciosa. Isto aqui é um predicativo. Agora eu pergunto, é predicativo de quem? É predicativo do sujeito? É predicativo de nós? Não. Ele é predicativo de desindustrialização, que é representado pelo pronome relativo. Ou seja, ele é um predicativo do objeto direto. E o que o predicativo ele faz na frase? Ele denota uma qualidade. Então vamos resolver a questão número 6, que podemos chamar de silenciosa. O termo de silenciosa denota uma qualidade atribuída ao complemento direto da forma verbal chamar, função exercida pelo pronome relativo. Certíssimo. Tamo junto?